Seja muito bem-vindo ao canal de Ciência e Tecnologia, aqui com o professor Felipe Franco. E hoje, bem, você já sabe qual que é a aula de hoje. Por quê? Porque você assistiu a aula anterior, claro. Então, antes de eu falar sobre o assunto da aula de hoje, não esquece, segue aqui, ó, rede social, o Felipe Franco, lá no TikTok e também no Instagram, tá bom? Outra coisa, se você não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, vai, clica aí, se inscreve, ative as notificações, mas não tem aqueles letreirinhos que ficam escritos aqui embaixo? Depois eu coloco isso, não tem problema. O mais importante é você aprender na aula de hoje e se divertir. E como eu comentei, o assunto da nossa aula de hoje é... Tcharam! Olha lá! Aula 6. Operadores matemáticos e variáveis. Eu acrescentei esse variáveis aqui por um motivo especial. Porque é importante você entender que algumas contas, alguns resultados, algumas coisas que vocês vão digitar ali no Scratch, elas precisam ficar salvas em lugares. E esses lugares que ficam salvos nós chamamos de variáveis. Você pode salvar um nome, pode salvar um valor de número, por exemplo, e também esse número ele pode se movimentar. Essa movimentação numérica nós realizamos através de alguns comandos de operadores matemáticos e esse número principal que você digita ou que você conquista, eles ficam salvos em variáveis. Tudo bem? Então assim, vamos direto ao assunto? Aqui na minha tela eu tenho eu comecei aqui, aliás, deixa eu só mostrar aqui novamente aquele menu bonitão que é esse menu aqui do lado. Eu tenho lá nas minhas variáveis algumas opções. Por exemplo, criar uma variável, ele já tem aqui, ó, minha variável, e olha que interessante. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui na minha variável e lá em cima na minha tela está escrito minha variável. Eu posso modificar esse valor aqui, ó, clicando com o botão direito e escolhendo renomear variável. Eu vou renomear ela para um nome muito criativo, chamado valor. Que criativo. Eu sei que não foi criativo, mas como é um valor, eu vou deixar aqui, ó, valor, pronto. Tá lá, valor igual a 0. Esse valor aqui, eu vou fazer, sabe o quê? Esse valor eu vou fazer uma modificação nele e também vou fazer contas com esses valores aqui. Bem, eu coloquei aqui em cima a minha bolinha, não coloquei gatinho hoje não, coloquei bolinha porque sim, porque eu quis modificar um pouquinho. E eu vou colocar esse valor aqui. Esse valor, eu vou alinhar ele a esse meu personagem aqui, que é a bola, ball, mas eu vou chamar de bola. Só para ficar mais fácil de entender. Esse valor aqui, eu vou adicionar a ele um número. E como que eu posso adicionar um número para esse valor aqui? Eu poderia fazer de várias formas. Eu poderia fazer toda vez que eu clicar nesse meu personagem, ele aumenta um valor. Por exemplo, desse jeito aqui, ó. Eu tenho aqui a minha primeira opção, que é o quando a bandeirinha for clicada, e eu vou colocar aqui um controle. Sempre. E vou colocar a minha função se. Já na sequência eu vou colocar um sensor. Se eu estiver, vamos ver aqui, ó, mouse pressionado. Se o mouse for pressionado, eu vou voltar agora nas minhas variáveis e vou adicionar 1 à minha variável valor. Dei um play. Está rodando ali, ó, a minha rotina de programação e toda vez que eu clicar, ó, olha o que acontece. Toda vez que eu clicar, mas eu estou clicando e segurando, então por isso que ele está dando esse número gigante.
Sabe por que isso acontece? Porque o processamento é muito rápido. É muito rápido mesmo. Então, o clique que eu dou, ele já contabiliza um monte de pontos. Ele já está fazendo uma somatória incrível devido a essa agilidade, essa potência de processamento da máquina. Então, o que eu vou fazer? Toda vez que eu iniciar, eu vou mudar o meu valor para 0. Então, deixa eu clicar na bandeirinha, mudei o meu valor para 0. E eu vou colocar um controle aqui, ó, chamado espere 1 segundo, ou espere 0,5 segundos, ou espere 0,02 segundos. Pode ser. E agora eu vou clicar novamente. E aqui eu posso fazer uma brincadeira de cliques. Toda vez que eu clicar, quem clica mais rápido? Já brincou disso? E aí você vai clicando, vai apertando assim, faz assim ó, com os 2 dedos assim que clica mais rápido. Cada vez que você clica, ele vai aumentando aqui um valor. E aí eu posso também limitar um pouco esse controle para 0,1. Vamos ver o que acontece aqui. Play novamente. Ou se eu pressionar e manter ele pressionado, ele vai fazer essa alteração. Outros fatores que eu posso colocar aqui também é fazer as contas com base neste valor informado aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um pausa, dar um play novamente e eu vou fazer contas e vou exibir contas aqui. Como que eu posso fazer isso? Lá na minha guia aparência, ele mostra para mim uma saída de dados, uma saída de informação. O que seria uma saída de informação? Quando eu clico aqui, a bolinha solta uma informação ali. Por exemplo, ela está pensando por 2 segundos. É uma saída de informação. Só que essa informação aqui, repara que ela tem o formato ovoide ou redondo, seja lá como você quer chamar esse formato. Mas esse formato ele só aceita funções e comandos que têm o mesmo formato. E olha só, eu tenho um formato parecido com ele aqui, que eu posso colocar, por exemplo, uma opção chamada variável valor mais um determinado número. Eu poderia chamar esse número aqui de valor 2, por exemplo. Ou eu poderia colocar um outro número, como por exemplo o número 10 aqui. O que acontece? Deixa eu colocar a minha bandeirinha aqui, o meu evento de bandeira. Toda vez que eu clicar, deixa eu trazer um pouco mais para cá para facilitar a sua visualização aí. Toda vez que eu clicar, ele sempre vai pensar valor mais 10 por 2 segundos. Então, play, ele está pensando ali, ó, 10. Mas se eu clicar na bolinha, 1. E daqui 2 segundos ele vai fazer a alteração. 1. A mesma coisa assim. E a mesma coisa se eu clicar um monte de vezes. E ele vai fazendo a alteração e vai mostrando ali. Lembrando que eu cliquei 14 vezes, mas a exibição foi 24. Por quê? Ele está somando mais 10. Então eu vou clicar e vou fazer assim. Eu poderia também fazer essa alteração do tempo para 0,01 segundo, só para ficar bem mais rápido. Olha só. E aí eu posso colocar uma conta para ela fazer uma somatória. Eu também poderia colocar, deixa eu tirar aqui, e colocar uma outra somatória, ou somatória não, ou multiplicação de valor por, vamos lá, novamente, valor, agora encaixa aqui, pronto. Valor multiplicado por 3. Play. 0. 1. Não, eu apertei o número 1 aqui. Pronto. E vou
somando e ele vai fazendo aqui a minha... Eu vou clicando, ele vai somar e vai fazer a multiplicação ao mesmo tempo. Esses valores, eles poderiam ser utilizados para diversas finalidades, como se você tem um jogo que tem uma estrela caindo, ela pode ter uma velocidade diferente de outras estrelas ou outros objetos na tela caindo, de acordo com o seu indexador aqui, que eu vou chamar ele de indexador numérico, qual você queira. Você também pode colocar 2 ou 3 valores, ou criar mais opções dessas aqui para valores e fazer uma conta. Deixa eu apagar esta opção aqui e pedir para ele pensar. Pense valor vezes 3. Eu dou uma pausa, aliás, eu vou mudar o meu valor para 0 toda vez que eu clicar na bandeirinha. E ele vai continuar 0 aqui. Por quê? Porque eu não tive nenhuma entrada de informação referente ao valor 1. Desculpa, a esse valor aqui. Eu vou chamar ele de valor e depois eu vou criar uma outra variável chamada valor, sei lá, 2, valor 2. Vai ser isso daqui mesmo. Valor 2. Repara que ele apareceu lá em cima, o valor e o valor 2. E eu vou multiplicar aqui valor por valor 2. Mas afinal de contas, o que é esse valor 2? Eu não coloquei nada aqui ainda nessa minha variável. Eu preciso criar uma rotina para fazer isso daqui acontecer. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma pergunta. Então, toda vez que eu... Cadê? Aqui, sensores. Pergunte o seu nome. Qual é o seu nome? Não, mas eu não quero perguntar qual é o seu nome. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Escolha... mais bonito. Escolha um valor para ser multiplicado. Vou colocar aqui a bandeirinha, de toda vez quando eu clicar na bandeirinha, ele vai me perguntar um valor a ser multiplicado. Então, cliquei na bandeirinha. Ele está em looping constante aqui, né? Vamos tirar esse looping constante aqui. Deixa eu duplicar esse carinha aqui, colocar o valor 2 para 0 também. E vou deixar isso daqui um pouquinho para lá, ó. Vai ficar aqui, ó. Escolha um valor para ser multiplicado. Play. Escolha um valor para ser multiplicado. 10. 10 ficou na memória aqui do meu Scratch. Agora eu tenho que trabalhar essa memória. Eu vou pegar o meu valor. Logo abaixo aqui, eu vou fazer operadores. Mude o meu valor para o quê? Vamos ver se você sabe. Um segundo para você descobrir. Claro, a minha resposta. Vou mudar para a minha resposta. Então, ó, pausa, play. Escolha um valor para ser multiplicado. 10. Ele já sobe lá, ó, 10. Agora eu quero duplicar isso daqui e falar por qual valor você deseja multiplicar. O meu valor 2 vai ser a minha próxima resposta. Então, pausa, play. Que valor que você quer multiplicar? 5. Por qual valor você deseja multiplicar? Por 5 novamente. Eu já tenho lá em cima o valor 1, o valor e o valor 2. Agora eu quero executar essa minha resposta, esse meu... eu quero executar essa minha ação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui embaixo aquele meu bloquinho e vou falar para ele responder a minha resposta desse jeito. Play novamente. De novo. Escolha um valor para ser multiplicado. 5. Enter. Por qual valor você quer multiplicar? Por 5. Aperto Enter e ele vai me dar a resposta 25. Eu posso fazer isso daqui com todos esses valores, essas operações matemáticas. Soma,
subtração, multiplicação, divisão. Eu também posso depois fazer comparações. Se o número ele é maior que algum outro número, ou menor, ou se ele é igual. Eu posso depois fazer outras comparações e comparações lógicas. Nós vamos conversar numa próxima aula, tá? E vou fazer também aqui um comentário muito da hora. Que eu posso utilizar números aleatórios para fazer uma multiplicação. Multiplique o valor por um número aleatório de 0 a 10. E aí, só que aí nesse caso aqui, eu não precisaria agregar o meu valor 2 aqui. Então eu posso colocar direto aqui assim, apago esse valor 2, tchau valor 2, mas ele continua exibindo o valor 2 lá em cima. Caso eu não queira, eu clico aqui só para ele sumir e tá tudo bem. Então, play, escolha um valor para ser multiplicado, 80, e aí vai multiplicar por um número aleatório entre 1 e 10. E agora fica aí uma sugestão para você. Que tal você desenvolver um jogo no Scratch ou uma sequência dessa aula para mostrar por qual número esse 80 foi multiplicado? O que você acha? Eu vou deixar aí para você esse desafio, você depois comenta aqui na descrição ou me manda um direct lá no Instagram ou no próprio TikTok, tanto faz o qual você preferir, e nós damos sequências depois nas próximas aulas, tá bom? Depois eu te explico a resposta desse desafio, não na próxima aula, porque na próxima aula tem uma outra coisa muito interessante para dizer para você que é... não vou falar. Aguarde a próxima aula, tá? Um abraço, até... Lembrando que vai ter próxima aula, as aulas, as gravações, elas acontecem de segunda, quarta e sexta, é a série do Scratch. Tá bom? Te vejo na próxima aula, um grande abraço e tchau!